Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mulheres de Impacto, um podcast para você, mulher empreendedora. Aqui você vai ouvir histórias reais de mulheres reais. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Everlise, minha mentorada. E a Everlise, ela começou do absoluto zero. Hoje ela é mentora de mulheres, trabalha muito autoconhecimento, autocuidado, já está palestrando, já está aí com mentoradas. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho a trajetória da Everlise. Seja muito, muito bem-vinda, Everlise. Estou muito feliz com a sua presença aqui hoje. Muito obrigada, Simone. É uma honra estar aqui, né? Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade também de estar aqui. Que muito bom. Obrigada. Fiquei muito feliz com o seu sim, né? Porque eu sei que é um desafio para várias de vocês estar fazendo um podcast, estar gravando, né? Em frente às câmeras é um desafio. E eu fiquei muito feliz com os sims de vocês, porque isso mostra que realmente vocês estão comprometidas com esse destravar. Porque quando a gente quer crescer o nosso negócio, quando a gente quer se posicionar, ser vista, né, pelas pessoas, a gente não vai poder ficar presa a esses medos, essas inseguranças. Como eu falei até há pouco nos stories, para mim também não é uma habilidade gravar um podcast. Então, provavelmente, ao longo dos episódios, a audiência vai ver a evolução. Porque nas primeiras vezes, tudo que é primeira vez, a gente tem um certo medo, um certo frio na barriga. E que bom, porque isso faz parte do processo também, né? Com certeza. E o processo de autoconhecimento é esse, né? Sempre que a gente dá brecha para o medo tomar conta de nós, a gente acaba regredindo e muito. E aí entra várias, que é o que eu trabalho hoje dentro da minha mentoria, né? Exato. É não deixar o medo tomar conta, é aprender a lidar com ele, superar os desafios, encará-los, né? Porque se a gente não encara os nossos desafios, não sai do chão, a gente não evolui, nada. Porque a zona de conforto é confortável, sair dela é desconfortável. Só que esse desconforto de sair é o que abre as portas, abre as oportunidades e a gente evolui. Eve, conta um pouquinho para nós, então, como que foi essa tua jornada, né? Você está há pouco tempo empreendendo, mas conta um pouquinho da tua história, o que te levou a querer, né, trabalhar com mulheres, ajudar mulheres. Conta pra gente. Então, eu sempre fui uma pessoa assim, sabe aquela criança que sempre deu conta de tudo, que nunca deu trabalho. E aí, depois que eu casei, meu sonho sempre foi ser mãe. E aí, quando de fato eu me tornei mãe, eu acabei entrando em depressão. E aí, no ato de descobrir o positivo, eu já me veio aquele start do eu quero fazer diferente. E aí, a gente olha para várias mágoas, várias dores, só que ali eu comecei a julgar. E não buscar o autoconhecimento para curar, né? Certo. E aí, ali eu entrei em depressão e foi essa busca quando eu comecei a olhar que outras mulheres passavam pela mesma situação do que eu estava passando, eu decidi fazer diferente. E aí eu busquei o autoconhecimento e eu fui atrás, fui me curando, fui estudando muito. E aí hoje, quando eu saí do antidepressivo, eu olhei e eu vi que sim, era possível fazer com que outras mulheres saíssem também do antidepressivo, né? Também estava com sobrepeso, então perdi 22 quilos. Uau! Em menos de 1 ano e meio, assim, então foi muito. E aí, nessa transformação, eu vi que outras mulheres podiam se transformar também. E aí que eu comecei a buscar, né? A estudar cada vez mais, me aprofundar mais e te encontrei. Eve, eu já conheço a tua história, né? Eu sei exatamente quais foram os pontos de virada. Mas lá quando você estava na depressão, quando você estava vivendo esse turbilhão de coisas, eu também sou mãe, né? Também, meu filho tem apenas 2 anos. E eu também já já me encontrei nesse lugar de ser independente, ter o tempo para fazer o que quiser, fazer suas escolhas, também trabalhava muito. E quando a maternidade ela chega com toda a parte maravilhosa, né? Mas ela chega com os desafios, com essas escolhas que a gente tem que fazer e esse tentar equilibrar, né? Vida profissional, Exatamente. Casamento, vida pessoal, a maternidade. E é desafiador. Realmente é muito desafiador. Se a gente não tiver esse autoconhecimento, acontece exatamente isso que aconteceu com você quando você não tinha. Quando você estava lá, digamos, no fundo do poço, qual foi o start? E fala um pouquinho para nós do sobrepeso também e o que você fez para sair dele. Então, o start principal foi quando eu estava, assim, no auge da depressão e eu olhei e eu pensei em suicídio. De que eu não queria mais viver. Que graça tinha viver daquela forma. Só que no mesmo momento eu olhei pro meu filho, de
dias e meses, e aí eu olhei para ele e digo, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? E aí eu vi uma frase que diz assim, que a gente é capaz de dar a vida. Eu morreria pelo meu filho, mas e aí você seria capaz de viver por ele? E aí foi ali o start, de que o que é viver pelos nossos filhos? E aí eu fui buscar o que era viver pelo meu filho. E aí, então, veio todo o processo de autoconhecimento. Viver pelos nossos filhos é estar bem com nós mesmas. É estarmos felizes, é estarmos contentes, de bem com a vida, conectadas com nós mesmas, né? E aí, esse grande start veio ali. E aí, dali, do pensamento de suicídio, que comecei a busca principal mesmo, porque eu já tinha muito conhecimento, mas eu não aplicava. Então, eu sabia muita coisa, mas eu nunca tinha aplicado verdadeiramente na minha vida, né? E aí foi ali que eu comecei a aplicar. E aí tava com 79 quilos, 89 quilos, beirando os 90. E aí, quando eu me olhei, eu disse, não, essa aqui não sou eu. E aí eu comecei o autocuidado e fui estudando também. Eu não busquei ajuda de profissionais, né, nesse momento. Fui estudando. E aí fui estudando o que era uma reeducação alimentar, fui trocando doce, fui entendendo que a gente come as nossas emoções, né? E aí fui limpando as minhas emoções e automaticamente limpando a minha gordura, né? Porque a gordura é proteção. Então, quando a gente desconta tudo na comida. E o nosso inconsciente entende que a gente precisa se proteger. Então, criando uma camada de gordura. E aí, quando eu entendi que as minhas emoções, era uma proteção, eu estar acima do peso, e aí eu comecei a fazer essa reeducação alimentar. E aí eu brinco hoje com as minhas mentoradas também, que cada mágoa que elas jogam no lixo e deixam para trás, é 1 quilo a mais que elas perdem na balança, né? E aí, inclusive, eu tenho uma mentorada hoje que já perdeu 10 quilos. Nossa! 10 quilos. Ela perdeu 10 quilos. Claro que ela está fazendo também um acompanhamento. Está no processo de emagrecimento, né? Mas ela estava fazendo já há muitos dias e não tinha obtido resultado nenhum. E aí, em 30, 40 dias de mentoria, que ela está comigo hoje, ela perdeu quase 10 quilos. É que ela está trabalhando. Ela está trabalhando o emocional, físico, mental, toda essa parte. Ela está cuidando da alimentação dela e também do emocional, olhando para dentro dela. Quem é ela realmente? Eu e você, a gente se conectou muito há algum tempo atrás, né, Ivy? Eu acho que antes de eu ser mãe até, né? Porque eu acho que de dieta ainda. Pode ser, Tinha pode o ser. teu pequeno, porque eu também trabalhei muito, né, essa parte do autoconhecimento. Então, eu tenho um produto digital também para mulheres. E quando a Everlise me procurou, ela me falou, olha, Simone, a gente tinha se conectado lá através das terapias, né, ainda de constelação familiar. Isso aí. E aí, um tempo depois, ela me acompanhando, né, eu mentora de mulheres empreendedoras, trabalhando, focado, ajudando mulheres a se desenvolver. E aí ela me procurou e ela falou, Simone, eu tenho um sonho, eu quero ajudar mulheres através da minha história. E aí, quando ela entrou para a mentoria, a gente estruturou isso do zero, né, Eve? Sim. O que te fez buscar ajuda para estruturar isso? Quais eram os teus maiores desafios lá no início, antes de você me procurar, quando você entrou para a mentoria? Por que você buscou uma mentoria e quais eram os teus desafios? O medo, primeiramente, né, que é o que paralisa tudo, e o não saber como iniciar. Porque eu sabia o que eu queria fazer com as mulheres, que eu queria auxiliar elas no emocional, no mental, no espiritual. Eu sabia o que eu queria trabalhar com elas, porém eu não sabia como. O que eu ia fazer? Porque eu sabia que não era só pegar o telefone e gravar um vídeo e dizer que eu era mentora. Não, tinha toda uma estrutura por trás. O que eu ia falar para elas, como é que eu ia apresentar. E aí, um medo do novo. E outra, eu sou professora hoje, né? Ainda estou atuando, mas eu pretendo largar totalmente a CLT, né? E aí, a tua mentoria me abria essas portas para largar a CLT e ser empreendedora. Construir, né, o teu negócio. Porque eu queria o meu tempo com o meu filho, o meu tempo de qualidade com ele. Então, se está doente, desmarca a agenda, poder ter essa liberdade de escolha, né? Desmarca a agenda e fica com ele. Dá essa atenção totalmente para ele. Então, para casa, enfim, ter um tempo para mim, né? Poder ser dona dos meus horários e não seguir um padrão fixo, né? Então,
tua mentoria me abriu esse mundo de possibilidades. E a gente construiu tudo isso do zero, né, e hoje já vendo você na jornada, e eu sempre falo assim, as pessoas falam, como que é ser mentora, ou quem pode ser mentor? Eu falo que o mentor, ele só leva as pessoas por um caminho que ele já foi. E aí a Everlise, ela tinha uma história de superação, de autoconhecimento, de desbloqueios, de vencer algumas travas. Então, quando a Everlise começou a falar sobre o método dela, teve muitas pessoas que se interessaram, né, em conhecer por quê. O espelho, né, deixa eu entender como que ela fez isso que ela fez. Tu já era referência, né? As pessoas já te perguntavam muito, como que você perdeu peso? Como que você mudou tanto, né? Então, hoje ela ajuda mulheres a realmente construírem isso que elas querem para a vida dela, independente se é o peso ou se é a autoestima, porque tudo está interligado, né? Tudo está interligado. Fala para nós um pouquinho como é o teu método. Então, o meu método é exatamente isso. Nasceu quando as pessoas começaram a me olhar e dizer assim, nossa, mas você tá tão leve, é tão gostoso estar com você. Meu Deus, uma vez você veio aqui, teve um relato que eu não vi a hora que você fosse embora, ela me disse. E hoje, meu Deus, eu não quero que você saia daqui. Ela me disse, e como é que você fez isso, emagreceu? E aí eu comecei a perceber que eu tava virando referência. E aí eu vi que a sobrecarga mental, física e emocional nas mulheres estava muito grande. E eu comecei a analisar. E aí eu comecei a me identificar e eu olhava para elas e pensava, né? Porque a gente não pode dizer. Sim. Eu já estive aí. Já estive nesse lugar. Eu já estive aí. E aí foi aí que eu decidi criar um método baseado em tudo que eu apliquei em mim, né? Em todas as ajudas, terapeutas e todo o acompanhamento que eu tive, eu fui juntando o que mais funcionou comigo, né? E aí eu fui juntando tudo e eu desenvolvi esse método para que mais mulheres saiam da onde eu estive, que é o fundo do poço, porque a partir do momento que você olha e você diz assim, meu Deus, vou trabalhar porque não dá para ficar em casa, não tem graça, chega em casa é discussões, nada acontece, só quer chegar em casa e dormir, não tem vontade de fazer nada. É porque a vida... É porque a vida já não tem mais sentido, né? Quando você olha para a tua vida e é só trabalhar e ganhar dinheiro, enfim, não tem prazeres, não tem alegria, não tem amor no que você faz, é porque a sobrecarga já tomou conta, o dito automático, né? Sim. E aí o meu método é exatamente isso, é para desacelerar, mas não é para parar de trabalhar, é para desacelerar a mente, a alma, o coração, é para você desacelerar a sobrecarga, é para você tirar esse peso dos ombros, né, que não é teu, é o que você absorve, né, a correria do dia a dia, enfim, a falta de autocuidado, né, a falta de ter um tempo para si. Meu método faz com que você olhe para si. Sim. Quem é você, em essência? O que você realmente gosta? Então... eu percebo, assim, que muitas mulheres já não conseguem ver mais essa luz ao fim do túnel, né? Elas entraram nesse piloto automático e aí elas começam... Eu sempre falo, analise o todo da tua vida. Porque às vezes tu começa a dizer, meu casamento tá horrível. Ou a minha vida não tem mais graça. Mas às vezes não é a vida toda. Ou não é o relacionamento. Às vezes é algumas coisas que você se perdeu, que você deixou no meio do caminho e que não é culpa do outro. A gente tem muito isso de terceirizar, né? Culpa o outro é mais fácil. Minha vida toma droga pro meu marido, sei lá o quê. Ou porque meu trabalho, sei lá o quê. Mas eu sempre repito essa frase também. As pessoas te tratam como você se trata. E a vida te trata como você se trata. Então, é o que você permite. É onde você se coloca, não é onde te colocaram, é onde você se permitiu ser colocada. Então, quando você fala do teu método, né, de trazer a mulher para si, para se olhar, para se reconectar, é trazer uma possibilidade nova para ela, né? Porque muitas vezes ela se perdeu e ela começa a não enxergar mais possibilidades ou achar que a vida tem que ser dessa forma. E eu falo, a gente não tem que se conformar com o lugar, se não está legal, né? Tipo, se tem alguma coisa no seu relacionamento que você tem que olhar, olhe, resolva. Tenha conversas difíceis, que as pessoas evitam as conversas difíceis, né? No trabalho também, algo não está fluindo. O que você tem que ajustar dentro do teu trabalho para que aí as coisas aconteçam? Para que as coisas voltem a fluir? Para que você se sinta bem? Então, e são coisas do dia a dia, né, Ivy, que a gente pode também estar trazendo. São. E é exatamente isso. Por exemplo, meu relacionamento estava um caos. E aí, quando eu comecei a olhar para ele, não tem mais jeito, tanto que quando eu te procurei foi por causa do relacionamento, e não tem mais jeito. Mas eu disse, meu Deus, como não tem mais jeito? O que a gente está fazendo para mudar isso?
Então, eu trabalho dentro do meu método também, porque ele é exclusivo. Então, você vai trazer as suas dores, o que está acontecendo, e a gente vai olhar o todo, Sim. né? Então, Vai personalizar. Vai personalizar de acordo com a realidade de cada mulher. Então, assim, eu tenho mentoradas hoje que estão por causa do sobrepeso, outras por causa do relacionamento em si. Não é só por elas, mas é pelo todo, pela família, pelo bem-estar, pela convivência. E eu te digo que se você não tem essas conversas difíceis, se você nem sabe o que você quer, né? Que é o que acontece e acontecia comigo. Eu nem sabia o que eu queria. Eu só queria fugir, sair de onde eu estava. Mas aí, buscando divórcio, buscando suicídio, não, eu não ia sair, eu só ia me afundar cada vez mais. E foi aí que o método traz isso também. É o resgate. É o resgate teu, primeiramente, e aí depois o que tá te incomodando ao redor. E essa clareza, né? Isso. De o que você quer pra tua vida. É. Porque às vezes a gente tá nesse piloto automático, a gente nem sabe. Não, 95%... Ou então acha que se tiver um divórcio, então vai resolver todos os problemas da vida. Mas será que de fato é isso? Será que de fato é isso? Será que você já fez tudo o que você podia fazer pelo teu relacionamento? Exatamente. Às vezes, o que acontece? Tá tão desgastado emocionalmente que não quer mais lutar. Mas, na verdade, não é que não queira mais lutar pelo relacionamento. Não quer mais lutar por você mesmo. Então, é mais fácil fechar a porta e dizer tchau e tocar a vida. Só que lá na frente o ciclo se repete. E quando você não olha pra você, você busca sempre relacionamentos baseados naqueles que você já teve anteriormente. Então, você precisa olhar pra si. Se você quer realmente que algo mude, você precisa primeiro mudar. E é o nome que o meu método traz, né? Uma nova mulher. Então, você vai precisar se dar um reset, né? Se resetar e aí iniciar. Mas não é algo assim, hoje, né? Começou, tchau, amanhã já é outra pessoa. É um passo a passo. Um processo. Não existe fórmula mágica que resolva em 30 minutos. Sim. Então, é um processo, é todo um acompanhamento. É isso que eu ia te perguntar. O teu método, ele tem um tempo que você acompanha a pessoa para ir ela ir dando os passos, né? Isso são planos, né? Então, tem o básico, o intermediário e o avançado. Então, o básico são 3 meses, né? Que elas ficam... Geralmente dá mais, porque cada atendimento tem, né? Varia de 21 a 30 dias. Então, geralmente, no final, como são 4 encontros presenciais, né? Assim, online. Então, geralmente dá um pouquinho mais do que 3. Mas é mais ou menos nesse 3 tempo. meses. 3 meses, 6 meses, 12 meses. E aí, suporte 24 horas, que é o diferencial que eu encontrei uma vez, senão você não encontra esse suporte, né? Sim. Porque nem todo dia você tá bem. Sim. Né? E está tudo bem, a gente Óbvio. não precisa estar bem sempre, né? Mas é o importante a gente se conhecer e ter alguém ali que comemore contigo, porque muitas vezes o nosso círculo de pessoas não são pessoas positivas que te encorajam. Não está favorecendo. Não te favorece, só quer que você se afunde mais. Você sabe criticar. Então, eu estou ali para quê? Para orientar elas. Não, vamos olhar por outro lado. Mas meu marido não faz nada, não me ajuda. Tá, mas e como é que você tá? Você tá dizendo para ele que você precisa de ajuda? Né? Você tá pedindo ajuda, você tá olhando para você, o que você quer que ele te auxilie. Então, tá tendo as conversas difíceis, né? E aí a gente olha pro todo. Esse acompanhamento eu acho fundamental, né? Eu também trabalho esse acompanhamento, porque como tu falou, tem dias que você tá, nossa, você super quer desistir, animada, super animada, mas tem dias que tu quer desistir de tudo. isso aqui não tá funcionando, isso aqui não é pra mim, nanana. E se você não tem um acompanhamento, um suporte, às vezes você desiste. Desiste. E é isso que eu encontrei várias vezes, porque durante o meu processo eu iniciei comprei muitos cursos, mas aí você começa e para, porque você não tem suporte. Você não tem ninguém que te diga assim, não desiste, vamos lá, continua, tá tudo bem, não conseguiu hoje, amanhã você consegue. Então, essa falta de acompanhamento, eu senti muito. E é isso que eu trago hoje para as minhas mentoradas. Eu tô ali. Se precisar responder de noite, enfim, eu tô ali. Tá surtando ou sei lá, né, o que tá acontecendo, não tá bem, manda ali, eu vou te auxiliar. E para comemorar também. Justo. Porque para julgar e estar contigo na tristeza, tem mais pessoas, né? Agora, para comemorar a tua evolução, tuas conquistas, são poucas pessoas. E cada passo da jornada, ele deve ser comemorado, né? Porque muito. Às vezes a gente tende a se criticar muito mais quando erra do que se valorizar quando acerta.
Muitas vezes, se tu olhar assim, mas a gente tem muito isso de se chicotear, né? Mas aí, quando acerta, ou quando deu um passo, quando evoluiu, não comemora, não valoriza. Não valoriza, e é ali que a gente peca, né, Simone? Porque assim, uma coisa que eu aprendi muito contigo, antes feito do que bem feito, muitas vezes. Porque às vezes o teu melhor vai ser 30% do teu... Todo, né? Todo, né? Ou 10, muitas vezes. E tá tudo bem, conseguiu 10... Eu consegui 10, pelo menos. Pelo menos eu levantei da cama, eu saí, eu fiz algo. Agora, só porque você tem 10 para oferecer, se criticar, se autodepredar, eu digo assim, né? Porque, mas eu não fiz nada hoje, só fiz isso, podia ter rendido mais. E aí começa gerando um sentimento de culpa. De frustração. De culpa, de frustração. E aí entra também a procrastinação. Porque eu era uma procrastinadora. E o que é essa procrastinação? É o quê? É o ato de se culpar. O inconsciente, ele acostuma. É como se fosse uma droga. Ele acostuma a se culpar. Então, para ele, é prazeroso sentir culpa. E é aí que entra a procrastinação. Eu nem faço para não ter que lidar com esse Exatamente. Ou o que acontece? Eu não faço para mim me culpar. Porque eu gosto de me sentir mal, de me desprezar, de me culpar. E aí ele acaba não fazendo ou deixando tudo para a última hora. Exatamente, para ter mais sentimento de culpa, para se autodestruir. Perfeito. Eve, agora, então, que você já tem as suas mentoradas, inclusive você já está até palestrando, né? Já foi convidada para palestras. Como você se sente hoje, ajudando mulheres, mentorando, sendo convidada para palestras, né? Estando aqui num podcast. Como que a Everlise se enxerga hoje? Como você se sente nesse momento da sua carreira? Meu Deus, é algo assim que... Por que eu não comecei antes? É aquela perguntinha que vem, né? Mas tudo tem o seu tempo e o momento certo, né? Mas é aquela... Quando você olha pra trás, essa semana até eu fiz os posts, decidi fazer dos meses, né? E quando eu voltei pra trás, meu Deus, como é que eu vivia sem? Sim. Sabe? Porque é tão gratificante. Mesmo que atender essas mulheres, olhar para as dores delas e trazer uma luz no fim do túnel para elas, não existe dinheiro que pague. É muito valoroso, é muito gratificante. Então, você estar ali, frente a frente, dizendo assim, eu já estive ali. Agora a gente faz assim. De fato, o propósito, né? Um propósito, né? É aquele sentimento assim, que você faz... atende até meia-noite. Eu já teve uma noite que foi... Eu atendi até meia-noite. Mas eu saí dos atendimentos como se eu tivesse, sei lá, trabalhado 30 minutos. E assim, eu lembro que a gente começou o processo lá em dezembro, né? A gente estruturou tudo em dezembro. E aí, finalzinho de dezembro, você lançou. Janeiro, você já tinha mentoradas. E eu lembro que eu falei pra você... Eve, você vai ver que... Eu sei que é desafiador agora no início, porque você tá conciliando, né? Tu tem a tua casa, tu tem o teu filho, tu tem o teu trabalho ainda. E você ainda tá fazendo isso, conciliando todos esses papéis. Mas você vai ver o quanto é gratificante você acompanhar a jornada dessas mulheres e perceber que, depois de um mês, cara, elas não teriam conseguido isso sem você. Isso, exatamente. Então, claro que é mérito delas, porque elas se colocaram em movimento, se desafiaram e elas fizeram. Eu falo que o mentor, ele não faz nada por ninguém. Não, ele você dá o direcionamento, você mostra o caminho. E é a pessoa que segue, né? E é a pessoa que segue. Mas dá um quentinho no coração, né? Você olhar para as pessoas e pensar, cara, ela chegou assim e agora ela está assim. E aí, é muito interessante, e eu também faço isso, de olhar para as pessoas, assim como eu olho para você, né? Eu vejo como você chegou, como você está no processo e pensar assim, cara, daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5, onde estará essa pessoa? Como ela estará no processo? E é gratificante pra gente que está no processo também. Porque, assim, hoje, quando eu olho o início, hoje, como eu estou, por exemplo, eu digo, coitada da primeira mulher que eu atendi, né? Assim, de apresentação do meu trabalho. Eu disse, meu Deus, eu não sei nem o que eu falei, porque coitada. E hoje é tão natural. Sim. É tão natural a gente estar ali conversando. E o quanto é gratificante para elas se olharem também. Então, quem era... E aonde está? O quanto sofria, porque é um sofrimento, muito sofrido. Então, o quanto estava sofrendo, desgastada, cansada, sobrecarregada. E hoje, fazendo a mesma coisa que fazia, mudando apenas o cuidado interno com elas, o quanto é gratificante estar onde está.
E que bom que você falou disso, porque eu ia te perguntar agora, né, para as mulheres que estão assistindo e que se perceberam em algum desses momentos, tô sobrecarregada, tô achando que a minha vida não tá fluindo, né? E eu sei que existe sim um processo individual para cada uma vive o seu processo, mas que dica prática você daria para essas mulheres terem o início, assim? O que elas poderiam... Porque eu sei que são coisas do dia a dia, né? São coisas, às vezes, básicas. Então, ninguém mudou de cidade, mudou de país ou sei lá o quê. São coisas básicas. Que dica você daria para essas mulheres, então, que estão nesse momento de fundo do poço que você estava lá algum tempo atrás? Uma coisa que eu digo olha ao seu redor. É para elas olharem ao redor delas. O que é que você tem de valioso? E não estou falando em bens materiais apenas. O que é que você tem ali? Sabe? É realmente fazer uma reflexão sobre quem você era, todo o caminho que você trilhou e aonde você está. Porque tudo são escolhas nossas. Sim. Então, esse olhar para trás. Tudo que viveu e passou até agora foram escolhas passadas. E agora, lá na frente. Porque eu sei que a maioria não consegue olhar para frente. Quando você pede assim, quais são os teus sonhos? O que você sonha para daqui 3, 6 meses? E a maioria paralisa. Nem sabe. Nem sabe. E aí eu digo, o que é que você quer para você daqui 3, 6 meses? Quem é você? Porque se você não sabe quem é você automaticamente não vai saber o que você quer lá na frente. Então, olhar para o que você quer lá na frente. E aí sim, que escolhas eu posso tomar a partir de agora para que lá na frente mude. Sim. E a pausa, né? Ter uma pausa ali, um momento para ti. Porque você trabalha. Eu digo que assim, a gente trabalha 30 dias no mês, né? Porque mulher não para. Se não tá no trabalho, tá em casa, né? Nunca, 24 horas. Até acho que... É de madrugada a gente trabalha, né? Mais do que 30 dias, né? Então, e aí, é sério mesmo que você não tem um dia na semana para você fazer uma pausa para ti? Para um café, para uma unha? São coisas simples do dia a dia, que a gente deixa passar no automático. Às vezes vai fazer a unha, sim, mas vai fazer a unha mexendo no telefone. Nem respira. Nem respira. E aí, quando vê a unha tá pronta, levanta e sai. Isso é automático. Então, se vai fazer a unha, senta ali e olha a fazer. Sente o teu corpo. Respira, né? Eu, quando chego a fazer a minha unha, falo, agora é o meu momento, me deixa, assim, ó... Esquece de mim, vou tomar vou esse esquecer café, do mundo. vou degustar esse café, vou respirar aqui, porque é o meu tempo. Exatamente. E eu trago que é o tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Então, almoço com calma. Pra mim, café, almoço, janta precisa ser com calma. Porque é o que me reenergiza novamente. Então, é uma coisa que eu sempre me pergunto. Esse alimento vai nutrir o meu corpo ou só vai matar a minha fome? Eu realmente estou com fome? Ou é só uma golinha de... vou ter que comer um docinho. Pra camuflar algum... Pra camuflar uma emoção, um sentimento que tá guardado ali, uma dorzinha guardada. Então, porque tudo reflete, né? Sim. Se a gente tá querendo esconder alguma coisa, se você não quer parar, porque você não quer olhar. É o tal do amortecimento, né? Como você está amortecendo as suas dores. E eu acho muito bacana, Ivy, gosto muito da tua jornada, porque isso mostra que não existe... Não existe o tempo certo, né? Tipo assim, não existe como é que eu vou dizer? O tempo perfeito. Eu preciso esperar o momento ideal, eu preciso as condições ideais. E que nunca é tarde também para resgatar um sonho, um desejo, né? Porque você é a pessoa que começou do zero. Em pouquíssimo tempo, mas assim, em tempo recorde, você já estava lá com mentoradas, você já estava sendo reconhecida nesse lugar, né? De ajudar mulheres. Então, para quem pensa em empreender, para quem pensa em desenvolver um projeto... Às vezes, mas eu preciso fazer 1001 curso, formações. O que você tem na tua história que é valioso? Exatamente. Quais as coisas que você fez na tua vida que tem outras pessoas que não sabem como fazer? Como você pode ajudar as pessoas com a tua história, com o teu desenvolvimento? E a gente sempre tem algo a contribuir, né? Contribuir, a gente sempre tem algo a contribuir com o outro. Claro que negativamente, mas também, né? Tem os que querem contribuir negativamente, mas a gente sempre tem algo positivo para contribuir com o outro, sabe? Viu que fulano lá tá a fim de criticar? Fecha a boca. Eu sempre digo, fecha. Fica quietinho. Se for para criticar, deixa.
E outra coisa, o tempo perfeito e certo não existe. Não existe. Não existe. Porque eu lembro que a gente ficou conversando vários dias, né? Porque você me trouxe algumas objeções. A Everlise, não pense que foi assim tão fácil também. Porque a mente dela trouxe objeções. Ai, mas agora tem isso. Ai, mas agora não posso porque tal coisa. Ah, mas agora... Mas eu sou uma pessoa que sei como mostrar para as pessoas que esse tempo perfeito ele não vai acontecer. E que bom, né, Eve, que você tomou essa decisão, porque já se passaram 4 meses desde da tua decisão. 4 meses. E talvez se você tivesse postergado, cara, 4 meses teriam passado da mesma forma. E você não estaria vivendo o que tu tá vivendo hoje. Não, eu estaria frustrada ainda com o meu trabalho. Porque, mas você não gosta de ser prof. Eu amo ser prof. E eu trago também no meu dia a dia. Se for para fazer alguma coisa, faça com amor e alegria. Então, eu amo o meu trabalho. Eu amo ser prof. Mas, assim, eu tava assim, minha vida vai ser só isso. Claro que ser professora é uma contribuição muito grande para a sociedade, mas só isso. Faltava alguma coisa. Faltava algo. E aí, no ano passado, eu já tinha entendido o que era esse algo que faltava, mas isso em março. Março de 2024, eu já sabia. Que era com mulheres o meu propósito. Mas o que, eu não sabia. E aí, eu fui postergando, né? Fui estudando e postergando. Ai, quando eu tiver formada com 50 diplomas... Aí eu vou estar pronta. E aí foram vindo diplomas, e foram vindo cursos, e foram vindo aplicações em mim, né? Autoconhecimento. E aí parecia que eu nunca estava pronta. E aí até que a gente... Digo, não, agora é a hora. Mas assim mesmo eu tendo decidido o que eu queria e decidido dar um início... A gente acaba deixando o medo. É porque a insegurança, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Será que é pra mim? O que as pessoas vão falar? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? E é algo que eu trago muito também dentro da minha mentoria, é isso. Porque as pessoas querem ajudar todo mundo. Mas daí não cuidam de si. E aí querem que todo mundo ajude de volta. Só que quando precisam, não tem ninguém ali, né? E é isso que eu trago também ali dentro. O que você quer? É você saber o que você quer, ajudar até onde você consegue, mas também não dizer sim para tudo. É aprender a dizer não. Perfeito. Né? Será que realmente é válido isso para mim? Mas eu quero tentar. Tenta! O não você já tem. É porque dentro do caminho, tu vai vendo que você vai evoluindo como mentora, como profissional. Não significa que tu não vai buscar novos conhecimentos, novas formas de ajudar tuas mentoradas. Então, não determina o que tu é hoje. Daqui a pouco você vai evoluir, você vai mudar o teu método, tu vai trazer coisas novas. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Eve, a tua história ela é brilhante e inspiradora para muitas mulheres. Fala para essa mulherada agora onde elas podem te encontrar, se elas gostaram dessa conversa, se elas sentem que você pode contribuir na jornada delas, como que elas te encontram para trocar uma ideia, para entender melhor sobre o teu método? Elas me encontram tanto no Instagram quanto no Facebook. Meu Instagram é @everlise_rp. Vai ficar ali? Vai ficar ali. Meu nome é quase que exótico, eu digo. São poucas que tem aqui na região, né? Eu não conheço ninguém com o meu nome. Inconfundível também. E aí, só buscando o Everlise, eu acredito que já vai aparecer ali, porque são poucas, né? E aí no Facebook também, Everlise da Luz Rosseto Padilha. Perfeito. E pode me chamar no direct, a gente entra em contato pelo WhatsApp também, tem o link na bio lá do meu WhatsApp. Ótimo. E a gente... Perfeito. E a gente conversa. E a gente tem também, né? Não é aquela conversa, pediu uma dica, uma solução, a gente vai estar cobrando. Não, eu trabalho também muito no dia a dia dentro do meu Instagram. Tem muita coisa para reflexão ali dentro, muita coisa motivacional ali dentro, nos destaques, tem bastante coisa, principalmente nos destaques, né? E também, quem quiser, você dá esse direcionamento gratuito para entender o momento da pessoa, para mostrar como você trabalha, né? Exatamente, tem um direcionamento gratuito também. Inclusive, quem tiver interesse, pode estar me chamando lá pra gente conversar mais. Perfeito. Eve, foi um prazer te receber aqui. Obrigada por essa tarde, obrigada por ter se desafiado, por ter vindo até aqui. Com certeza você é luz na vida de muitas mulheres e eu sou muito grata por ser tua mentora. Gratidão. O prazer é todo meu, Simone, por estar aqui contigo e por você estar me guiando também, né? Que bom. Porque eu digo, sozinha a gente não é nada.
a gente sempre precisa de alguém que esteja ao nosso lado. Em todos os sentidos. Estar num círculo de mulheres que querem crescer, que têm propósitos, que querem mudar de vida. Então, a gente sozinha, a gente não é nada. E eu digo e eu trago também para as minhas mentoradas e nas palestras que eu dou, que a gente junto, a gente é imparável. Com certeza. A gente é imparável. Então, gratidão, Simone. Gratidão. Eu sempre defendo essa ideia também de que não é que você não vai conseguir sozinha, não é que você não teria conseguido sozinha, mas quando a gente está acompanhada, a gente tende a ir com mais rapidez. Quando você tem um mentor para te guiar, para te mostrar o caminho, esse mentor, ele encurta o teu caminho, porque ele já sabe o que funciona e o que não funciona. Então, não é que sozinha tu não consegue, mas talvez você demora muito mais tempo do que sendo guiada por alguém. Gratidão. Esse foi, então, mais um episódio do nosso podcast Mulheres de Impacto. E aguardem que na próxima semana tem mais histórias inspiradoras como a da Iverlice.